Olá, bom dia a todos, graça e paz. Eu me chamo Francisco, falo da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e hoje nós estamos no 28º dia do projeto de leitura do livro Uma Vida com Propósitos, do autor Rick Warren. Por durante 40 dias, e hoje sendo o 28º, nós estamos também em período de jejum e oração para uma busca, de uma vida de devoção e piedade ao Senhor. Você que tem participado desse projeto, desse propósito durante esses dias, desde o dia 1º de janeiro até o dia 28 hoje. E você que está chegando pela primeira vez, segunda, terceira, até recomendo que refaça o percurso, é importante até para que você possa também fazer o seu propósito, o seu projeto de devoção ao Senhor. E tem sido uma bênção para muitos irmãos, nós temos acompanhado os comentários, e eu tenho certeza que tem sido bênçãos para vocês que nos ouvem e nos assistem neste dia. E também você que está chegando no canal pela primeira vez, não esqueça de se inscrever, de conhecer o canal, os outros vídeos que o pastor Anderson tem postado, de todas as suas atividades de devocionais, de ensino, de estudo da palavra, de leitura da Bíblia, assim como também os projetos que o canal, o projeto Teologia para Todos tem alcançado muitas vidas. E você que já é inscrito no canal também, não deixe de comentar, de compartilhar, de deixar o seu like, é muito, muito importante para que o canal ele seja engajado, alcance outras pessoas, assim como nós fomos alcançados também. O algoritmo do YouTube ele vai entender que esse canal tem uma relevância devido à sua interatividade e a interação das pessoas com ele, e consequentemente outras pessoas que têm o mesmo interesse vão ser alcançados pelo canal e vão ser abençoados, eu creio. Mas antes da nossa leitura do dia 28, eu gostaria que você fechasse seus olhos, peço a você que feche seus olhos, e vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por este dia, por este momento que Ele nos concede. Senhor querido, nós te louvamos, somos gratos a Ti por esta manhã, por este dia, em que o Senhor Deus nos dá para nós estarmos na Tua presença. Nos ajude nesse momento de leitura, Senhor, de compreensão, abra a nossa mente, o nosso entendimento e fala ao nosso coração através do que for lido, tal como a Tua palavra também que está, ó Deus, inserida nesse contexto de leitura. Ajude-nos e nos fortaleça, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, 28º dia, o dia 28. Diz assim o título do dia, da leitura do dia. Isso leva tempo. Tudo na terra tem seu próprio tempo, sua própria estação. Eclesiastes, capítulo 1, verso 1. E eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Filipenses 1:6. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Precisamos de vários anos para chegar à idade adulta, e é necessária toda uma estação para que uma fruta cresça e amadureça. O mesmo se dá com o fruto do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, requer tempo. Quando você tenta amadurecer rapidamente um fruto, ele perde o sabor. Nos Estados Unidos, os tomates são normalmente colhidos antes do amadurecimento, a fim de que não fiquem machucados durante o transporte até o varejista. Então, antes de vendidos, os tomates verdes são vaporizados com CO2, o que os torna vermelhos instantaneamente. Tomates vaporizados são comestíveis, mas não são páreo para o sabor de um tomate deixado para maturar lentamente no pé. Enquanto nos preparamos para crescer rapidamente, Deus se preocupa em que cresçamos fortes. Deus vê a nossa vida desde a eternidade e para a eternidade. Então, nunca está com pressa. Lane Adams, certa vez, comparou o processo de crescimento espiritual com a estratégia usada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, na libertação das ilhas do Pacífico Sul. Primeiro, amaciavam uma ilha, enfraquecendo a resistência com bombardeios nas fortificações a partir de navios ao longo da costa. A seguir, um pequeno grupo de fuzileiros invadia a ilha e estabelecia uma cabeça de praia, minúscula parte da ilha que podia controlar.
Uma vez que a cabeça de praia estivesse segura, começavam o longo processo de libertação do resto da ilha. Pouco a pouco, com o tempo, toda a ilha ficava sob controle, mas sempre com algumas batalhas duras. Adams traçou esta analogia antes de Cristo invadir nossa vida. Na conversão, ele algumas vezes tem de nos amaciar, permitindo alguns problemas com os quais não podemos lidar. Embora algumas pessoas abram a vida para Cristo tão logo que ele abre a porta, a maioria de nós resiste e fica na defensiva. A experiência que temos antes da conversão é Jesus dizendo: Eis que estou à porta e bombardeio. No instante em que você se abre para Cristo, Deus estabelece uma cabeça de praia em sua vida. Você pode imaginar que já entregou toda a vida a Ele, mas a verdade é que há uma grande parte dela na qual você nem tem conhecimento. Você só pode dar a Deus o tanto que compreende naquele momento. Está ótimo. Uma vez que Cristo tenha uma cabeça de praia, ele começa a campanha para conquistar mais e mais território, até que sua vida seja completamente dele. Existirão lutas e batalhas, mas a vitória é certa. Deus prometeu que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Discipulado é o processo no qual se toma a forma de Cristo. A Bíblia diz: a fim de que o corpo todo seja edificado até chegar o tempo em que, na unidade da fé em comum e do conhecimento em comum do Filho de Deus, alcancemos a verdadeira maturidade, aquela medida de desenvolvimento implícita na expressão a plenitude de Cristo. Torna-se semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo é o seu destino final, mas a jornada durará toda uma vida. Até aqui, vimos que essa jornada envolve acreditar pela adoração, pertencer pela comunhão e transformar-se pelo discipulado. Deus quer que todos os dias você se torne mais parecido com Ele. Você começou a viver uma nova vida na qual está sendo feito de novo e se tornando como aquele que o criou. Hoje somos obcecados pela velocidade, mas Deus se interessa mais por força e estabilidade do que por rapidez. Queremos o jeitinho, o atalho, a solução imediata. Queremos um sermão, um seminário, uma experiência que resolva instantaneamente todos os problemas, retire todas as tentações e nos alivie de toda a dor. Mas a verdadeira maturidade nunca chega depois de uma única experiência, por mais que seja poderosa ou emocionante. Crescer é um processo gradual. A Bíblia diz: nossa vida vai se tornando gradualmente mais brilhante e mais bonita à medida que Deus entra nela e nos tornamos semelhantes a Ele. Por que demora tanto tempo? Embora Deus possa transformar-nos instantaneamente, Ele escolheu nos desenvolver vagarosamente. Jesus é cauteloso no desenvolvimento de seus discípulos. Assim como Deus permitiu que os israelitas se apoderassem da terra prometida aos poucos, para aqueles que não fossem sobrepujados, Ele prefere trabalhar gradualmente em nossa vida. Por que levamos tanto tempo para mudar e crescer? Existem várias razões. A primeira é que aprendemos lentamente. É comum termos de aprender uma lição 40 ou 50 vezes para realmente captá-la. O problema se repete periodicamente e pensamos: de novo não. Eu já aprendi isso. Mas Deus é quem de fato sabe o que precisamos. A história de Israel demonstra quão depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina e rapidamente com que retornamos aos velhos padrões de comportamento. Precisamos de reiteradas explicações. A segunda é: temos muito a desaprender. Muitas pessoas vão ao psicólogo com um problema pessoal ou relacional que levou anos para se desenvolver e dizer:
Preciso que você dê um tempo, dê um jeito em mim. Tenho 1 hora. Ingenuamente esperam uma solução rápida para uma dificuldade enraizada há anos. Como a maioria dos nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins não se desenvolvem da noite para o dia. Não tem cabimento esperar que desapareçam imediatamente. Não há pílula, oração ou teoria que desfaça instantaneamente os danos de muitos anos. É necessário um trabalho duro de eliminação e substituição. A Bíblia chama isso de despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Ainda que tenha recebido uma natureza inteiramente nova no momento da conversão, você ainda preserva os velhos hábitos, padrões e práticas que precisam ser eliminados e substituídos. Terceiro, temos medo de humildade. Temos medo de humildemente encarar a verdade sobre nós. Já destaquei que a verdade nos libertará, mas com frequência nos torna, antes de tudo, infelizes. O momento que poderíamos descobrir se encarássemos honestamente os defeitos do nosso caráter nos mantém aprisionados, negando a realidade. Somente quando se permite que Deus brilhe a luz de sua verdade sobre nossas falhas, fracassos e traumas é que podemos começar a trabalhar neles. É por isso que não podemos crescer sem uma postura de humildade disposta para a instrução. Crescer é quase sempre doloroso e assustador. Há crescimento sem mudanças, não há crescimento sem mudanças, não existem mudanças sem medo ou perdas, não há perda sem dor. Toda mudança envolve perda de algum tipo. Se você se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos, você deve se livrar dos velhos hábitos para experimentar os novos. Tememos essas perdas, mesmo que nossos antigos costumes estejam fadados ao fracasso. Pois, como um par de sapatos usados eram ao menos confortáveis e conhecidos. Não raro as pessoas formam a sua identidade em torno de seus defeitos. Dizemos, é bem o meu jeito de ser, e é desse jeito que eu sou. A preocupação inconsciente é que se eu me livrar do meu hábito, minha dor ou minha inibição, em que me tornarei? Esse medo pode certamente retardar seu crescimento. Hábitos levam tempo para se desenvolver. Lembre-se de que seu caráter é a soma total de seus hábitos. Você não pode se dizer gentil a menos que seja habitualmente gentil. Você demonstra gentileza sem nem mesmo pensar nisso. Você não pode afirmar que é íntegro a menos que tenha o hábito de ser honesto. O marido fiel à mulher, a maior parte do tempo, não é de modo algum fiel. Seus hábitos definem seu caráter. Só há uma maneira de desenvolver os hábitos do caráter semelhante ao de Cristo: praticá-los. Isso leva tempo. Não existem hábitos instantâneos. Paulo exortou Timóteo: pratique essas coisas, dedique a sua vida a elas, para que todos possam ver seu progresso. Com tempo de prática, você fica bom em qualquer coisa. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Os hábitos que constroem o caráter são em geral chamados disciplinas espirituais. E existem dezenas de ótimos livros que ensinam a aplicá-las. Veja no apêndice 2, uma lista de livros recomendados para o crescimento espiritual. Não se apresse. À medida que você cresce em direção à maturidade espiritual, existem várias formas de cooperar com Deus durante o processo. Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo que você não o sente. O crescimento espiritual é um trabalho, às vezes, tedioso, que progride um passo por vez. Conte com uma melhora gradual. A Bíblia diz:
Tudo na Terra tem seu próprio tempo e sua própria estação. Na vida espiritual também existem estações. Às vezes você terá uma curta e intensa explosão de crescimento, estação da primavera. Em seguida, um período de estabilidade e provações, outono e inverno. Quanto aos problemas, hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar miraculosamente? Não há nada de errado em orar por um milagre, mas não fique decepcionado se a resposta vier por meio de uma mudança gradual. Com o tempo, uma correnteza lenta e firme desgastará a mais dura rocha e transformará penhascos gigantes em seixos. Com o tempo, um pequeno broto pode se transformar em uma sequoia gigante com mais de 100 metros de altura. Mantenha um caderno ou um diário com as lições aprendidas. Não se trata de um diário com acontecimentos, mas de um registro do que você aprendeu. Anote os discernimentos e lições de vida que Deus lhe ensina sobre ele, sobre você, sobre a vida, sobre relacionamentos e sobre tudo mais. Registre-os para que você possa revisá-los, relembrá-los e passá-los para a próxima geração. A razão pela qual devemos reaprender as lições é que as esquecemos. Reler seu diário espiritual regularmente pode lhe poupar muito sofrimento e desgosto desnecessários. A Bíblia diz: é crucial que prestemos muita atenção no que ouvimos, de modo que não nos desviemos. Seja paciente com Deus e consigo mesmo. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso. Estamos quase sempre apressados quando Deus não está. Talvez você se sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo na vida. Não se esqueça de que Deus nunca é apressado, mas é sempre pontual. Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para a sua função na eternidade. A Bíblia é cheia de exemplos de como Deus usa longos processos para desenvolver o caráter, especialmente nos líderes. Ele levou 80 anos para preparar Moisés, incluindo 40 no deserto. Por 14.600 dias ficou esperando e matutando. Será que está na hora? Mas Deus continuava dizendo: ainda não. Ao contrário dos títulos de livros populares, não existem passos fáceis para a maturidade ou segredos da santidade instantânea. Quando Deus quer fazer um cogumelo, Ele o faz da noite para o dia. Mas quando quer fazer um carvalho gigante, leva 100 anos. Quando grandes almas são desenvolvidas através de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Tiago aconselhou: não tentem se desviar de nada prematuramente. Deixem as coisas acontecerem para que vocês se tornem maduros e desenvolvidos. Não desanime. Quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus lhe disse: essas coisas que planejei não acontecerão, porém, imediatamente. Devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. O atraso não é uma negativa de Deus. Lembre-se de quanto você já passou, não de quanto terá de passar. Você não está onde quer, mas não está onde costumava estar. Anos atrás, alguns americanos usavam um broche com as letras PFSPDANCAODEM, que significava: por favor, seja paciente. Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. É o significado dessas letras.
Deus também ainda não concluiu a obra dele em você. Então continue em frente. Até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Enfim, 28º dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Um versículo para memorizar. Deus começou a fazer uma boa obra em vocês, e tenho certeza de que Ele a continuará até que seja concluída, quando Jesus Cristo voltar outra vez. Filipenses capítulo 1, versículos número 6. Uma pergunta para meditar. Em qual área de meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Que Deus nos abençoe, que essa leitura possa ter falado ao seu coração, assim também como falou ao meu coração, muitas coisas do que nós lemos aqui. E tenho certeza que as bênçãos de Deus já estão dispostas às nossas vidas. Que Deus te fortaleça, te prepare para mais um dia de leitura e que, se Deus assim nos permitir, nós estaremos juntos novamente para mais um dia de leitura desse período de busca à face do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos dê um dia de vitória.